Olá a todos vós, um excelente dia para todos que possam me assistir. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Então estamos hoje aqui em direto para uma exposição importantíssima que vem colocar por palavras muitas explorações de anos. Então, começando aqui por uma confissão, sempre que eu ouvia aí da boca de alguém ou que lia a escrita de alguém sobre o Criador, o estômago começava logo a enrolar, não é? Ficava complicado, porque eu tinha sempre como Criador esse demiurgo, enfim, nada benéfico, nada saudável criatura. E então isso não me caía muito bem. Passado agora anos, finalmente fez-se luz sobre esse assunto, que realmente, quando se falava no Criador, tinham toda a razão, e no bom Criador. Então, isto que cria tantas dúvidas a tantos humanos, não é? Como é que essa criação magnífica, pura, perfeita, não é? Deu nisto? Então, a maioria vai colocar culpas no homem, não é? No homem e principalmente na mulher, pois claro, que eles é que foram o culpado da queda. Então, essa queda da mulher ou do homem por terem comido uma fruta, né, deu nisto tudo. Criou os ciúmes, as iras, os rancores, as invejas, as violências, as torturas, as escravidões, tudo por culpa da mulher e do homem menos culpado. Para milhões e milhões isto faz um perfeito sentido, né? Apesar de já estar a começar a cair num desuso. Mas para mim não fazia sentido, talvez fizesse durante uns tempinhos. E depois vamos lá a outra versão que também é ouvida por aí, que tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é maravilhoso, está tudo certo, não há qualquer problema nenhum, é tudo a mente que cria isso, portanto aqui é o paraíso. Passa-se do extremo que aqui é o inferno para o extremo que aqui é um paraíso, céu na terra. E como se costuma dizer, não é? A verdade costuma ser a mistura das duas, não é? E isso foi a causa de tudo, não é? Esta criação realmente foi em tempos perfeita, magnífica, pura, puríssima, virginal, não é? Como a gente ainda costuma, uma floresta virgem, uma praia virgem, né? E foi realmente. E a criação foi a corporificação, a materialização de outros paraísos, de outras existências. E o primeiro casal, se assim pode-se dizer, né? O primeiro homem, foi realmente essa corporificação perfeita do divino aqui nesta terra. E depois surge então, muitos tempos depois,
como agora se ouve muito falar aí na Hiperbórea, foi uma das civilizações puras, imaculadas, sem violência, sem escravidão, quase sem morte, ou seja, os deuses eram humanos e os humanos se divinizavam. Depois também mais tarde a Atlântida e por aí vai. E eis que senão quando surge então aqui os misturadores, os remodeladores que vão misturar esse bem e esse mal, vão misturar o puro com o impuro, e isso é impossível de misturar. Portanto, o puro é sem mácula, sem mancha, puro, sem contaminação. Então essa pureza já não faz parte daqui e vai à sua vida, entre aspas. Essa pureza desaparece, é olvidada, é esquecida. E aí poderíamos aplicar essa fábulazinha, essa metáfora lá do livrinho do Gênesis, que realmente essa antiga serpente, o dragão, veio lá, veio lá colocar, misturar o bem com o mal. Foi a partir daí que tudo realmente se deu no que deu, deu no que deu. E como há sempre essa mistura de pelo menos duas coisas, veio lá as facções aí desse universo que já tanto que eles destruíram, e então chegou aqui a vez da destruição, da tentativa de destruição aqui deste planeta, desta Terra perfeita, imaculada, pura, e chegou lá essa versão do tal Jeová, tido como demiurgo por muitos, e o tal do Lúcifer, né? Esses contendores eternos que muitos também dizem que eram irmãos, mas que não se suportavam muito um ao outro, né? Então, no decorrer dos tempos, dos milénios, dos séculos, né, temos sempre essas facções em quase tudo aqui, nessa tal dualidade, porque um se acha o bem, né, e acha que o outro é o mal, e vice-versa. Um acha-se o bem e o outro é o mal. Por isso é que eu vos digo já há anos que esse bem e esse mal, não há bem 100% nem mal 100%. Agora aqui, depois desse remodelado. Então a verdade de um tem sempre uma mentira, e para o outro, a verdade do outro tem sempre outra mentira, e por aí vai. E por aí vai. E vemos então que ao longo desses milénios, desses séculos, sempre essas duas forças em constante disputa, em constante confronto, todas as guerras, todas as calamidades, tudo foi causado por esses dois, ou pelo ramo do Lúcifer, ou pelo ramo do Jeová. E depois vemos, hoje em dia, um exemplo aí aqui na Europa, não é? Lá o ramo do Jeová, do Putin, da Rússia, e vemos o ramo do Lúcifer, né? Da União Europeia, dos Estados Unidos, mas depois ao pormenor, como lá aquele símbolo taoísta, não é? Do Yin e Yang, né? O branco e o vermelho misturado, mas depois tem lá a pontinha de branco no negro e a pontinha do negro no branco. Portanto, até mesmo nessa mistura há outra dupla mistura para aprofundar ainda mais a coisa. E vemos depois no próprio Estados Unidos, vemos lá o Trump
o servo do Jeová, e vemos depois o Biden, o servo do Lúcifer, mesmo que seja inconscientemente, porque não quer dizer que a pessoa sirva esses interesses. Vemos aí alguns meus irmãos aí brasileiros, vemos lá o Lula do Lúcifer e o Bolsonaro do Jeová, e por aí vai no mundo inteiro. Todo esse machismo do Jeová e esse feminismo do Lúcifer. Vemos essa nova era do Lúcifer e vemos toda aquela mescla judaico-cristã, islâmica, tudo do Jeová. Mas atenção, para enquadrar ainda melhor a coisa, o assunto, vemos lá então uma segunda hipótese dessa árvore da vida e não aquela do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida, a Mãe Divina, o Pai Divino, essa hipótese divina que realmente vem lá a Sofia, a Sofia, a sabedoria, vem lá oferecer novamente esse fruto da árvore da vida, não já do conhecimento do bem e do mal, mas essa da vida. E a vida é então saber distinguir, desassociar já não esse bem desse mal, mas sim esse bem do bem, porque não tem nada a ver. E esse bem com B maiúsculo é puro, virginal, bondoso, sem rancor, sem violência, nada disso, nada a ver. Não é ciumento, não é invejoso, não é ambicioso, não é apegado, nada, não se indigna com nada, não quer o mal para nada, sem um pingo de ódio, sem um pingo de mácula. E então aí, essa outra força é, infelizmente ou não, porque isso também é que leva à divinização do ser humano, é esmagada entre estas duas facções. No meio das guerras são aqueles que andam lá a socorrer, que não veem lados, só veem um humano ferido, ali totalmente indefeso, não escolhem lados, vão lá socorrer ambos os lados. São aqueles que compreendem essas duas razões humanas, porque esse Homo sapiens atual, esse que alguns indignam-se, e com razão, porque agora começa-se a entender as coisas. Quando uns dizem que o homem é um animal racional, e têm toda a razão. E outro, o quê? O homem é perfeito, é Deus, e também tem a sua razão. Só que atualmente esse Homo sapiens, racional, intelectual, está entregue a essas duas forças. Então, quando vê o mal no machismo, mas vai combater com o feminismo, está a fazer parte da coisa. Aí é que é o problema de tudo. Quando se vê a escravidão, vais lá ver, vou-te libertar da escravidão. Mas depois qual é essa libertação? Como muitos escravos diziam, ao menos aqui a gente ainda tinha comida, bebida, casa, alguma segurança, e agora fomos expulsos, e agora ainda ficou pior. Então mais valia a escravidão, porque dar a liberdade sem as condições para realmente se gozar essa liberdade. Então só essa divinização, só essa transformação no Cristo, nos filhos dos pais,
pode levar a essa verdadeira libertação. E aqui neste mundo fica quase impossível. Portanto, se não se for de outros mundos, como é que fica? Como é que fica? Portanto, é para se ter em mente, né, que era a perfeição. Tanto o homem primordial, o homem realmente divino, um Deus a habitar na terra, a corporificação perfeita desse arquétipo pai, mãe, mãe para as senhoras, pai para os senhores, né? Assim era a perfeição. E depois veio esse pessoal e tudo misturou, tudo deturpou, e esse divino não pode compactar. É puro. E então foi para outros patamares. E ficou aqui este Homo sapiens, né, que vem de outras linhagens ainda mais ignóbeis, né, mas que, através de uma parte divina, lhe deu vida e deu o que nós vemos hoje. E depois aqui estamos prisioneiros nesta matéria, mas, por outro lado, é essa prisão que nos dá a hipótese de refletir, de meditar, de maturar e diferenciar, essa capacidade de diferenciar entre esse bem desse mal e depois de um patamar ainda superior. Ainda superior. Porque aqueles que andaram lá em denominações, em igrejas, ditas igrejas, né, estava perfeitamente o mal. O mal é ser homossexual, o mal é usar calças, o mal é usar saias, o mal é pintar cabelos, o mal é... No outro lado, o mal é a hipocrisia daqueles, é o machismo daqueles. Mas depois lá está. Como é que é? Através do ódio, através da contenda, através do confronto. E não se passa daqui. Porque quando se entende que então é muito mais elevado que isso, jamais pode ser através da violência, jamais pode ser através da repressão, quanto muito é através do martírio, do sacrifício, como tantos milhões fizeram ao longo dos milénios. É isso. Estavam entre dois campos inimigos, imaginem, o campo de batalha. Imaginem entre um Hitler e um Stalin. Como é que fica? Saudar os libertadores e depois fica tudo na mesma, ainda pior. Então, caros amigos, é ficar entre um Império Romano e um Império Otomano, ou entre um Gengis Khan, fica muito complexo, né? Fica uma coisa... Enfim, sempre essa mãe, sempre esse pai, vem lá, essas religiões que não foram fundadas pelos homens divinos, pelos Cristos, mas que foram inspiradas, só que depois lá está. Aquela perfeição, a gente vê o cristianismo, um exemplo, não é? Não era Jesus o nome, porque jamais poderia ser Jeová salva, mas enfim, esse Cristo, esse Menelik, o verdadeiro nome, mas esse Cristo que inspirou, ou devia ter inspirado o cristianismo, depois vem lá. Quando esse ramo realmente puro, divino, imaculado, de Maria, Mãe, de Maria Madalena, Suprema Adoradora,
de André, o primeiro escolhido, de João, o discípulo amado, de Filipe, de Tomé, de tantos outros que realmente enviaram, foram portadores da boa nova desse Evangelho. O que é que aconteceu? Martirizados, claro. E depois, como cópia barata, né, esses Pedros, esses Paulos e por aí vai, que deram origem a todas essas divisões, cada vez dividir para reinar, que esse católico, ortodoxo, protestante, e depois por aí vai, cada vez sempre separa, mas tudo inspirado nesses rabinos, que esses rabinos então é que transmitem as ordens, as visões desses humanoides, né? Dependendo da era, desse Jeová, desse Lúcifer, e por aí vai. Porque o islamismo, né? Mahomet, a sua filha Fátima, que ainda hoje aqui em Fátima, que ninguém pensa sequer, essa Fátima era essa Fátima, filha de Mohammed, né? Mas nessa pureza original. Quando se foi, quando o assassinaram, é o que dá, é o que dá. Apesar de ainda ter havido épocas gloriosas, nomeadamente aqui perto de mim, na atual Espanha, em Córdoba, também esse céu na terra. E claro, não podia deixar de mencionar essa civilização, essas aí das Américas, essa Azteca, Maia, Toltecas, Incas, as tribos norte-americanas, tudo isso, onde essa pureza, ainda essa civilização até há 500 e tal anos atrás, quando chegaram, né, os descobridores, que tudo destruíram, que tudo, mais de 200 milhões de sacrifícios de mártires, foi assim, sempre assim, em todo o lado. Esses puros, porque não sabem retaliar, não sabem odiar, são ingênuos, são crianças, né? Nasceram de novo, ou melhor, já nasceram assim. Mas enfim, caros amigos, fica aí para se ter então a noção dessa pureza original, dessa mescla, desse remodelado, dessa mistura, desse adoecimento, dessa queda, através dessas duas facções, Lúcifer e Jeová, cada um visto à sua medida, né? Lá o Lúcifer Napoleão, depois contra o Jeová Alexander, e sempre assim, sempre assim em todo lado. E vem, né, lá na América do Norte, entre os ingleses e os franceses, né, francesa ainda da Revolução Francesa de Lúcifer, que terminou com o absolutismo de Jeová, né, ali na forma de Luís XVI, né? Mas o que é que foram fazer lá os índios, os nativos? Compactados, né? Compactados. E assim em tantos lugares, que onde havia civilizações imaculadas, foi isso que aconteceu. Ou entramos, ou entre um dos lados. E podem ver, se vocês agora observarem cada notícia, cada informação, está lá ou um lado ou o outro, ou os dois em contenda. Ou os dois em contenda. E até lá no livrinho lá do Jó, no livrinho dito sagrado, vem lá aí essa perfeição. Está perfeita ali a história. Está lá o Jeová e os seus, né? E vem lá o Lúcifer. Olha ali aquele teu servo e tal,
é muito adorador de ti porque tem tudo. E o outro, na sua arrogância, não, aquele nunca vai falhar, atira-lhe tudo e tu vais ver. Não se importam com os sofrimentos, com as mortes, com as calamidades, nada. Isso nada interessa, nada. E depois ainda há mais uma coisinha, é que se costuma depois colocar, vamos lá falar daquela, no antigo Egito, lá no suposto cativeiro, que a parte do Lúcifer era do faraó, dos egípcios, e de Jeová é de Moisés e tudo mais. Mas não era assim. Mas não era assim. Não foi bem assim. Poderá até ser um bocadinho assim, mas não era bem assim. Porque essa civilização vem lá da parte imaculada, vem da Atlântida, herdeira da Hiperbórea. Essas civilizações puras, podia já estar muito maculada, ou alguma parte, já com uma certa mistura, sem dúvida, com certeza que sim, né? E então, mas ainda aquela pureza, ainda tinha aquela essência, né? Daquela pureza primitiva, mesmo já deturpada. E quando se faz o Deus bonzinho, né, que enganou o povo, porque esse não era aquela escravidão como foi lá relatada no livrinho. Não eram escravos, não. Estavam perfeitamente integrados naquela sociedade. Eram valorizados, tinham cargos de prestígio naquela sociedade. Mas através desses facciosos extremistas, lá está, conseguiram iludir o povo que foi todo destruído no deserto. Sobraram dois dos que saíram de lá. Como é que o povo, como é que eu, como é que você, como é que tantos acharam, né? Como foi possível eu achar durante décadas que realmente era o Deus que mandava desde o Egito todo o mal? E reparam que não houve nada de bom naquilo, desde qualquer primeira praga, né? Tudo só coisas horrorosas. Como é que um Deus bom, vai outro dizer, não, é o Deus bom e mau, era mau para os maus, os egípcios eram maus, sempre assim, sempre. O humano não é humano, não, mesmo é eleitos, escolhidos, para o pai e para a mãe, todos são filhos, apesar de, coitados, de serem entregues aos padrastos e às madrastas desta vida. Então aquele Deus horroroso, vingativo, o Senhor dos Exércitos, né? Que lá retirou o povo e não ficou mais nenhum. Como é que é possível, lá no livrinho, aquele Salomão, um dos primeiros Cristos aí mencionados, que aquela sabedoria, aquela Sofia, aquela Mãe Divina é atribuído lá ao Jeová. Esse Cristo que tentou a união de todos esses povos, né? Contra aquela intolerância, arrogância, né? Desprezo desse povo Israel, né? Por todos os ao derredor. Se pudesse destruir, comia os vivos tipo canibal, tal o ódio desses rabinos, desses servos de Jeová. E Salomão, através dessa sabedoria da Mãe Divina, da Sofia, conseguiu criar esse templo magnífico, aglomerar todos esses aspectos da divindade num só local. E claro, caluniado, 700 mulheres, mais
tudo, denegrido, toda a sua obra, o bruxo, tudo e mais, juntou-se com os demónios, claro, tudo lá no livrinho, vão ver Baal, o branco, né? Também um ser de luz, um Cristo, tudo, a Mãe Divina, a Rainha dos Céus, tudo lá destratado, tudo posto como diabólicos, como os monstros, né? Mas tudo naquele período, Israel foi realmente, e Jerusalém, o centro do mundo, ali com Salomão, o centro do mundo, a capital da paz, da harmonia, da tolerância, da bondade, da prosperidade, sem dúvida também. Como até relatam lá, a prata nada valia, né? Era assim, é assim. Era assim na Atlântida, na Hiperbórea, nas Américas, né? Quando chegaram os ditos colonizadores ou descobridores, ouro por todo lado, né? Até se calhar fazia-se necessidades fisiológicas ali no recipiente de ouro. Era assim, tudo imaculado, puro, bondoso, sem mácula. Quando ele se foi, vê-se logo aquelas intrigas, aquilo tudo foi logo rasgado a meio e destruído muito em breve. Portanto, é assim, caros amigos. Foi aí apresentado algo grandioso entregue a vós aqui hoje e de alguma forma que possa auxiliar a vossa vida, que vos possa abrir novos horizontes, né? Retirar as vendas ou colocar os óculos para ver as coisas com outros olhos, né? Realmente aqui praticamente já nada está sem mácula, tudo tem a sua mistura e só a mistura é de ambos os lados, porque aquela que acaba, que purifica tudo, tem que ser para elevar. E só se consegue realmente purificar novamente através de bondade, 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 acumular isso. A bondade é o tal do Espírito Santo, acumular o Espírito Santo, dia após dia, ação após ação, palavra após palavra, só através da bondade. Claro, é a bondade com B maiúsculo, não aquela bondade que a gente vê aqui, né? Aquela caridade que só serve para perpetuar a miséria. Tem que haver miseráveis para haver os caridosos. Né? Então, essa bondade foca-se na causa, quer eliminar a causa, não nos interessa aos efeitos. Enquanto que aqui essa bondade é só interessa aos efeitos. Né? Dar ali uma cesta básica, uma maçãs, um almoço, ok, já é algo, sim senhor, mas tinha que ser terminar com aquele estado. É impossível, impossível, impossível. Alguém achar que está tudo certo quando há alguém super necessitado. Não pode ser. Agora, é claro, a gente vê, quer auxiliar, eu posso dar o meu testemunho. Andei anos a tentar auxiliar esses moradores da rua, apesar dos próprios não quererem nada da maneira, ok, quer sair, esta é a maneira, isso eu não quero. E os próprios, a própria organização que auxilia, não, nem pensar o quê? Não pode ser. O que é que nós faríamos depois? Claro que isto não é dito, mas pelas ações é as coisas, porque não interessa retirar, porque aí acaba-se o ser misericordioso, caridoso, compassivo. É um hobby, um part-time, uma forma de estatuto, de poder. Tem que se acabar
com esses efeitos. Temos que ir à causa e eliminar pela raiz todo esse mal, toda essa mistura. E aí é a bondade acima de tudo. Não se pode combater o mal com o mal. As armas não podem ser essas. Não pode, vou fazer um pequenino mal para alcançar um grande bem. Não dá. Não dá. Não pode ser assim. Então, custa, claro que custa. Como é que não há de custar se vai contra toda essa remodelação que foi feita em nós? Como é que não há de custar? Quão doloroso, não é? A gente ouvir as afrontas, ver tudo isto. Quem já consegue distinguir pelo menos esse bem desse mal, não é? Indignação, raiva, rancor, só dá vontade de tirar a espada e ir lá matar os maus todos. Não pode ser assim. Quanto muito defender o inocente, não é? Defender o inocente de um dragão. Mas agora, quando o outro é um simples ignorante, não é? O mal é só porque é um ignorante sobre todas essas coisas. Se ele soubesse que lutava, né, pelo diabo, né? Se um protestante soubesse que estava a lutar pelo diabo, imaginem só quando cair essa ficha, imaginem bem. Só que depois esse arrependimento é a base de tudo. Esse arrependimento é que é necessário. Eu vejo por mim, puxa, que eu era mesmo um desses cristãos, né? Apesar de haver sempre lá aquela coisa não bate certo, mas enfim, os misteriosos, né? Ocultos, aquelas coisas do Deus misterioso, os caminhos do Senhor e tal. Só que hoje em dia é impossível. Nunca pelo mal, né? Nunca todo aquele povo lá destruído num deserto, aquela civilização pura americana, tudo destruído em África, na Austrália, tudo onde estes homens ditos, né, cristãos, muçulmanos, judaicos, seja o que for, levarem o progresso, levarem né, tudo é para destruir, para subjugar, para escravizar, nunca para libertar. Portanto, caros amigos, acho que já deu para entender, mas imaginem só, mesmo para terminar, é o vosso supremo propósito é o meu, que Jeová não é o Pai. Imaginem só quantos seres humanos, mesmo Homo sapiens, nem ainda irracionais, mesmo, nem razão há, mas que eles descobrirem o quê? Então aquele lá do Velho Testamento não é o Pai? E para além de não ser o Pai, é o próprio diabo, o inimigo, o demónio, o senhor deste mundo? O quê? Uau! É um choque. É um choque. O maior choque que alguém pode ter. E depois ainda há alguns que saem daí, vão para o outro lado a acharem não, que aquele Lúcifer é que é o Cristo, o Salvador, que vem aí com as ordens furiosas e vai destruir Jeová, vai dar cabo de tudo. Pois a gente, então, mas você não se diz que o demiurgo, a respiração dele, não é esta criação, e quando ele inspira, destrói tudo e volta a recriar. Então, para que é que serve toda essa luta? É para quê? Fica complicado, muito complicado, não é?
andar nestas duas contendas infinitas que só causam dor, sofrimento, tragédias, sem fim, sem fim. Então, só através desses pais divinos, de cada um se transmutar, nascer novamente como um Cristo, é que é possível, não é? E o Cristo não vem para julgar, não vem para roubar, não vem para destruir, não vem para punir, não. Vem para chamar, bonomizar, é uma palavra que não existe no português, mas vem tornar bondosos todas essas pessoas, bondosas, para outra vez chegarem a essa pureza primordial, essa virgindade, virgem, puro, imaculado. É que tem que ser o propósito aqui de cada um de nós, ou deveria ser. Um grande abraço fraterno para todos e não se lembrem, lembrem-se, né? Em qualquer agrupamento, família, amizade, tem que ser eterna, assente na bondade. Não é porque o outro pecou, errou, que se vai abandonar, que o dogma, que a crença, né, é superior à amizade. Esse amor incondicional tem que ser a base de tudo, tudo.